queria convidar você para tomar um café junto comigo. E por que eu tô te convidando para tomar uma conversa bem descontraída, uma conversa bem bacana e falando de um assunto muito importante? Eu queria falar com você de fé e oração. E por que falar de fé e oração? Porque agora há pouco eu estava conversando com meu marido e a gente estava falando de oração, falando de fé, e eu estava olhando um vaso de orquídea que eu tenho. E olhando nesse vaso de orquídea, me veio uma inspiração, eu até postei, fiz até um post colocando a foto do meu vaso de orquídea cheio de botão. Eu nunca vi um vaso de orquídea com tanto botão, com tanta flor. E isso me encantou. E nesse vaso de flor, eu vi a abundância de Deus. Aquele vaso cheio de flores, de orquídea. Normalmente, um vaso de orquídea tem uma orquídea, tem duas orquídeas, duas hastes. Aquele tem 5. E naquele vaso eu vi a abundância da misericórdia de Deus. Como Deus é abundante, ele não tem miséria. E às vezes a gente vive as misérias da nossa vida porque a gente ainda não entendeu a abundância de Deus. E quando a gente entende a abundância de Deus, a gente começa a entender melhor como a gente tem que fazer a nossa oração. E era sobre isso que eu estava falando com ele. Eu falei, olha como que a gente não sabe, como a gente não sabia nem rezar. Então, é de gratidão. E eu convidei você para tomar um café. Então, servida, vamos tomar um café? Para que a gente possa estar num ambiente muito descontraído, vamos conversar a respeito. E o que é a oração? Oração é quando você está numa conexão perfeita com Deus. Quando você faz o que nós estamos fazendo agora, tomar um café. Quando você senta com Deus para tomar um café. Nossa, mas isso não é falta de respeito? Não. Deus quer você muito próximo, Deus quer você muito inteiro. Deus quer você muito despido de tanta formalidade. O que Ele quer? Ele quer você, sem formalidade. E quando você se apresenta a Deus sem formalidade, de uma maneira muito tranquila, Deus vai mostrando para você, Ele vai conversando com você. E eu estava dizendo, né? A gente costuma fazer nossa oração de pedido. A gente chega para Deus e descreve tudo que eu quero. Deus, eu preciso. Ai, Senhor, por favor, eu me coloco diante de Ti, eu me ajoelho diante de Ti, pedindo pela saúde de fulano, pedindo pela dor de ciclano, pedindo para arrumar um emprego para o outro. Deus não é seu empregado. Ele não é seu funcionário. Para você fazer as anotações do que você quer que Ele te faça. A gente faz as coisas tudo errada. Deus só quer que você diga para Ele, Senhor, eu confio na sua misericórdia. Eu confio que tudo aquilo que o Senhor vai me entregar é o melhor para mim, mesmo quando eu não entendo. Me ensina a entender. Me ensina a te aceitar. Me ensina a aceitar a tua vontade para que eu possa viver com plenitude. Me ensina a entender aquilo que eu tenho que viver, aquilo que eu tenho que aprender e me ensina de que forma que eu tenho que fazer isso. Quando você começa a fazer assim, Deus vai te mostrando. E Ele vai te mostrando que tudo que acontece na sua vida é porque era necessário. E aí, conversando com o Celso, conversando com meu marido, eu falava para ele, você vê, a gente rezou errado tanto tempo, né? Eu fiz, olha, 2 coisas. A minha oração era a seguinte, Senhor, faça com que o meu marido se liberte do vício, que ele nunca mais queira beber, que ele possa ficar tranquilamente, viver na da alegria para o resto da nossa vida. Era isso que eu pedi. E ele, na oração dele, ele pediu, minha esposa pare de me encher o saco, me deixa viver minha vida, eu não estou atrapalhando a vida de ninguém. Nenhum de nós dois estava pedindo certo. E mais interessante, hein? Cuidado com o que você pede, porque Deus te dá. E Ele me deu. Eu pedi um marido que não bebesse.
Eu tenho. Meu marido não bebe nada, ele bebe água, refrigerante e suco, só. Não bebe. Pode oferecer o que você quiser para ele não quer. E ele, hoje tem uma mulher que não xinga, que não briga, que não reclama mais dele. Olha como Deus é maravilhoso, ele fez. Então a minha oração deveria ser a seguinte: Senhor, me ensina a aceitar o meu marido como ele é e respeitar ele na limitação que ele tem. Porque hoje ele tem uma limitação muito maior do que era quando era o vício. A limitação dele hoje é para tudo. Ele depende de mim exclusivamente para tudo, desde banho, troca, até pôr na mesa para comer. Tudo ele depende de mim. E eu não me incomodo mais com isso, com essa dependência. Isso hoje para mim é ter saúde para poder cuidar. E de eu poder demonstrar o meu amor, o meu carinho, a minha atenção por ele, mesmo com toda a limitação que a gente vive. Olha como que Deus vai mostrando, a gente tem que aprender a fazer a nossa oração. Não peça. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente. Não ofereça. E a gente acha que assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dobrar diante de Deus, me ajoelhar e pedir. Na verdade, você tem sim que se dobrar diante de Deus, se ajoelhar, dizer: Senhor, eu sei o quanto eu sou pequena e a sua misericórdia, o quanto eu preciso da sua graça, o quanto eu necessito do... Me ensina a amar, me ensina a partilhar o seu amor. Quando você pede isso, você acaba se tornando o meu pé de orquídea. A única coisa que eu ofereço para aquele pezinho de orquídea é água. É água. Com 5 hastes cheia de botão. Eu postei aí no meu Face, se você quiser, entra lá, vai. Porque aquilo me encantou. Aquilo me mostrou como Deus não pede nada. Ele só quer que você entenda que Ele é maior que você e que você está a serviço da humanidade. Por que você nasceu? Você tem uma missão nesse mundo. E a sua missão não é fazer para o outro. Você vê que você se e abastecida você possa oferecer. Quando alguém fala minha